Olá a todos os estudantes concluintes do curso de Eletrotécnica. Bom, o trabalho de conclusão de curso, ou TCC, ele foi direcionado a partir do decreto 17.377, no ano de 2017. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado da Bahia permite a elaboração de um TCC para se realizar a conclusão do curso técnico. Eu sou a professora Maiara, do CETEP 1, e nós iremos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tá, como eu faço para concluir o meu curso técnico? Quais são as opções, professora? Então, nós temos duas opções. A mais conhecida, que é o estágio supervisionado, que ao terminar deve-se ser elaborado um relatório de estágio, e a segunda opção, que é a partir desse decreto, que é a elaboração de um trabalho de conclusão de curso. Lembrando que essas opções são para cursos que não têm a obrigatoriedade do estágio, que é o caso do eletrotécnico. Se por acaso fosse enfermagem, nesse caso não seria permitida essa escolha. Isso se aplica a instituições de outra localidade do estado. Então, a gente primeiro tem que entender o seguinte: quais são os pilares da educação, tá? O ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino não se dá apenas pelo professor na sala de aula e os estudantes na sala de aula, mas o ensino está em todos os ambientes. Nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos avós. Então, o ensino está em todos os lugares. A pesquisa já tem um detalhamento mais detalhado. O que seria isso? Seria um método científico. Então, a pesquisa ela é pautada em um método científico. Por exemplo, no caso que a gente está vivendo agora de pandemia, como é que se produz uma vacina que diz que funciona? Então, tem todo um procedimento científico de pesquisa que determina que uma vacina específica vai funcionar para um grupo de pessoas. E a extensão é uma atividade que se dá a partir de eventos. Por exemplo, um grupo de estudantes quer fazer um campeonato de futebol. É uma extensão. Ou então um grupo de estudantes quer fazer uma visita técnica. É uma extensão. Então a extensão ela sai um pouco da sala de aula, mesmo assim dar-se de forma no contexto de ensino e de aprendizagem. Então, o que é o TCC? Né? A diretriz, que a gente acabou de ver, ela especifica o seguinte: o artigo 2º diz: o TCC tem como finalidade estabelecer a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, na elaboração de um trabalho técnico-científico cuja temática esteja contextualizada e em estreita relação com a realidade local, territorial ou de relevante interesse para o estado da Bahia. Então, quando a gente pensar em um tema para o TCC, a gente tem que pensar em um tema que tem a ver com o curso que a gente está fazendo, com a escola que a gente está estudando e com o estado que a gente está vivendo. Então, é uma questão totalmente territorial. Então, como é que eu vou descobrir o tema para o meu TCC? A professora vai simplesmente vir com o tema e vai dizer, ok, esse é seu tema de TCC? Não, tá? O que é que a gente tem que fazer? Como pensar em um tema para o seu TCC? A gente tem que problematizar a nossa realidade. Então, é muito importante que o estudante traga uma problematização da sua realidade. Ele precisa pensar quais são as condições que ele tem para a realização desse TCC, o que ele pode estudar, quais são os assuntos do curso técnico que ele tem maior interesse. Vamos dizer que seja uma pessoa que tem dentro da família uma pessoa, o pai, que trabalha com solda. E ele pode fazer um TCC com um maquinário soldado, criação de um maquinário, e a partir desse maquinário ele vai fazer um memorial técnico desse maquinário. Então, é uma possibilidade específica desse estudante. Então, a gente tem que pensar o que é que a gente pode fazer a partir daquilo que a gente já tem, e não pensar no que a gente pode fazer daquilo que a gente não tem. Se, por exemplo, eu solicitasse que vocês criassem uma nave, poderia ser muito possível, né? Mas, em contrapartida, poderia também ser quase que impossível. Então, a gente tem que caminhar mediante a nossa realidade. O que é que a gente tem de real? E sempre que eu falo sobre eu pensar no tema de TCC, eu indico que a gente pense em relação à escola. Então, pensa fazer uma elaboração de um projeto elétrico, um projeto de irrigação para irrigar plantas, canteiros na escola, um projeto que faça irrigação de uma horta escolar. Então, a gente pode pensar em vários projetos que envolvam o próprio CETEP. Então, gente, quando a gente problematiza o estudo que nós iremos determinar,
a gente precisa pensar no curso que a gente está, ou seja, para esse caso, eletrotécnica, o eixo tecnológico, que é processos industriais, e áreas afins, tá? Áreas afins são todas as áreas que podem estabelecer relação com a eletrotécnica, mas que não necessariamente seja curso técnico de eletrotécnica. Por exemplo, se eu elaborar um projeto de uma horta escolar com um sistema de irrigação, o sistema de irrigação é bem simples de ser elaborado a partir das informações técnicas, mas é uma área afim, então eu posso desenvolver outros conhecimentos a partir de uma afinidade com o curso de eletrotécnica. E também pode ser com áreas correlatas de caráter interdisciplinar. No caso, se nós quisermos fazer um trabalho de conclusão de curso interdisciplinarmente com o curso de informática, por exemplo, né? Nós podemos, ou então até mesmo com o curso de segurança, a gente consegue desenvolver atividades que versam os dois cursos. Então a gente consegue desenvolver um trabalho interdisciplinar. E é muito importante também lembrar a vocês que o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser realizado em grupo, com um quantitativo máximo de 5 pessoas. Tá, como elaborar um TCC irá me ajudar? O que o TCC vai ajudar no processo de formação de cada estudante? Então, nesses tópicos que vão seguindo, eu vou ler com calma e vou explicar cada um dos pontos. Então, o primeiro ponto é promover a interação entre a teoria e a prática a partir da problematização de questões locais, territoriais e estaduais, de forma a aprimorar a capacidade de análise, interpretação e resolução dos estudantes acerca do mundo do trabalho, do empreendedorismo e da intervenção social. Então, a gente consegue fazer uma análise do nosso lugar de fala, do nosso território, da onde nós estamos, e conseguimos pensar em uma aplicação para essa região. Então, vocês vão ver mais a seguir que, como um resultado de trabalho, eu posso fazer um plano de negócio, ou seja, eu posso pensar em uma empresa e realizar esse plano de negócio e pensar na aplicabilidade dessa empresa na minha região. Então, eu vou estar desenvolvendo a minha região. O foco sempre vai ser o desenvolvimento da nossa região, tá, gente? Segundo tópico, proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio da execução de projetos que promovam a integração com o mundo do trabalho, o desenvolvimento socioeconômico e ambiental na dinâmica local e territorial. Então, essa parte de execução de projetos é muito importante para nós como técnicos. No dia a dia, enquanto técnicos, nós estaremos sempre executando projetos. Então, o que é um projeto? Um projeto é nada mais do que um TCC, que é um trabalho grande que precisa de várias etapas e ao concluir cada etapa a gente vai chegar no máximo que é o projeto. Então, é muito importante essa experiência do TCC, pois vai criar uma resiliência de atividades para o estudante, tá? Desenvolver a capacidade de planejamento, monitoria e avaliação de projetos de pesquisa e extensão na sua área de formação em áreas afins. Então, novamente, reforça a ideia de que a capacidade de planejamento e de desenvolvimento de projetos é muito importante para nós. Outro tópico seria estimular o espírito empreendedor através da execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e processos, os quais possam ser patenteados ou protegidos com potencial de desenvolvimento de produtos ou serviços. Então, a gente também pode desenvolver procedimentos ou até mesmo produtos que venha a ser comercializado pela indústria. Então, a gente tem total capacidade de elaborar esse tipo de atividade. O tópico 5 especifica propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma ética e compatível com a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho. Então, é muito importante que a gente também tenha saberes éticos, o que é importante para a gente fazer dentro de um ambiente profissional, como nós devemos reagir, quais são as nossas responsabilidades, os nossos deveres, o que o professor vai estar ali como se fosse um possível chefe que vai estar direcionando, mas que os direcionamentos
necessitam de resultados. Então, vocês precisam realizar atividades que desenvolvam resultados em prol de um TCC, né? Em prol de um trabalho. O ponto 6 diz: promover a autonomia na atividade de produção e difusão do conhecimento técnico, científico e humano. Então, esse ponto para mim é o mais importante, porque a autonomia é basicamente dizer que o estudante ele tem a completa capacidade de desenvolver as suas atividades de forma autônoma. Então, autonomia é não depender tanto do professor. O professor vai estar ali fazendo revisões e direcionamentos, mas o estudante vai ter autonomia. Então, é um dos saberes, inclusive, de Paulo Freire, que nós tenhamos autonomia a realizar as nossas atividades. O tópico 7 diz: possibilitar o aprimoramento de competências do estudante que lhe facultem o ingresso na atividade profissional relacionada à habilitação a que se refere. Então, todos esses saberes que nós iremos desenvolver a partir da elaboração do TCC vai ser completamente importante na atividade profissional desse estudante e desse futuro técnico em eletrotécnica. Bom, quais são as modalidades e formas de TCC que poderia elaborar? O decreto, ele especifica quais são as modalidades que nós podemos elaborar. Por isso que é tão importante estudar o decreto, para que não saia do escopo daquilo que o Estado da Bahia especifica. Então, o decreto seria pesquisa. O decreto especifica, né? Quais seriam as modalidades? Seria pesquisa técnico-científica, artigos científicos, monografia, relatório com ficha técnica, protótipo com manual técnico, maquete com memorial descritivo, plano de negócios e estudo de viabilidade técnica e econômica. Como produtos desses itens, quais seriam os possíveis produtos? Novas técnicas e procedimentos, softwares ou aplicativos, a depender se for uma atividade afim com o curso de informática, por exemplo. Áudio e vídeos também podem ser resultados. Por exemplo, vamos dizer que a gente queira fazer um compêndio de informações por vídeo e áudios de atividades e procedimentos técnicos de partida de motores. A gente pode fazer isso também. Pode ser um resultado de trabalho, tá? Memorial fotográfico, modelos manuais, parecer técnico, esquema de diagramas, diagramação gráfica, projeto técnico com memorial descritivo, portfólio e modelagem de negócios. Esses itens foi o que eu selecionei como possíveis para a área de eletrotécnica. Observe que para outras áreas tem preparação de pratos e alimentos que não cabe ao nosso curso de eletrotécnica. Entretanto, tem dois tópicos que eu acredito que pode caber a depender da elaboração do projeto, que seria áreas de cultivo e criação. A depender do projeto, poderia ser um projeto de automação de áreas de cultivo e de criação de bicho, pode acabar agregando, e a apresentação musical de dança e teatro pode agregar se as pessoas tiverem se o grupo tiver uma boa ideia em relação a isso. Por exemplo, fazer uma atividade teatral mesmo, da parte profissional, para alertar os trabalhadores em função dos riscos no trabalho. Então, é uma apresentação teatral e pode ser um resultado, desde que a gente sempre pense em relação ao curso de eletrotécnica, tá? Então, esses são os 15 produtos, né? Dos 15, a gente tem aí 13 possíveis. Vamos especificar mais 12, né? Porque 2 seriam produtos mais bem elaborados, né? Que precisariam de maior detalhamento, tá? Então, é o seguinte, ao concluir o TCC escrito, né? Este deverá ser apresentado para uma banca em sessão pública, salvo em caso de patente. Vamos dizer que você desenvolveu um produto que está sendo patenteado, não precisa ser público, pode ser privado. Mas a maioria das vezes a gente faz a apresentação pública. Hoje em dia a gente está conseguindo fazer a apresentação online, tá? E a banca examinadora é composta por 3 avaliadores. Um deles sou eu, a professora orientadora. O segundo pode ser um co-orientador, caso exista. E os outros 2 seriam professores, um obrigatoriamente lotado na unidade e outro não obrigatoriamente. Esse terceiro
examinador, ele também pode ser um dono de uma empresa, uma pessoa importante do comércio, pode ser alguém relevante da sociedade, não necessariamente um professor, tá? E uma coisa muito importante aqui é que após a correção a examinação do trabalho escrito pela essa banca, caso seja aprovado com ressalvas, o estudante tem até 30 dias para realizar as correções. Então, ele tem um mês para realizar as correções e entregar o trabalho definitivo para a escola. Eu acredito que existirão muitas dúvidas. Eu espero que vocês escrevam no mural as dúvidas ou me procurem, pois eu estarei totalmente disponível para ajudar cada um de vocês. E, então, vamos juntos produzir o seu TCC? Na próxima orientação, iremos aprender como se estrutura um trabalho técnico-científico, ou seja, vamos aprender como escrever uma introdução, um objetivo geral e específicos, a justificativa, o problema, desenvolvimento teórico, cronograma, resultados e conclusão. Além de, claro, aprender como devemos realizar as referências de todo o TCC. Então, é muito importante que a gente tenha nossas referências, porque senão o trabalho vai ser completamente um plágio, tá? A gente tem que colocar todas as referências que a gente tiver durante o trabalho. E bom, é isso, gente. Venha comigo, vamos realizar nosso TCC e, na verdade, vamos realizar o seu TCC. Eu irei apenas ajudá-los a concluir essa atividade. Estarei aguardando cada um de vocês.